Olá pessoal, a aula de hoje vai ser para a gente aprender como que podemos fazer um sistema de login, né? Vamos trabalhar com esse banco de dados, que é o banco de ordem de serviço. É um banco muito simples que eu criei apenas para exemplificar, né, como é que faz o CRUD. Para quem não sabe, eu vou falar agora um pouquinho do CRUD, o que basicamente é. CRUD, vou escrever aqui, ó, CRUD. CRUD, ele é um acrônimo, né, de Create, vou botar só a letra maiúscula, a primeira letra, Create, Read, Update and Delete. Ou seja, se pega aqui a primeira letra, C, R, U, D, CRUD. E o que isso quer dizer? Nada mais é do que são as 4 operações básicas em bancos de dados relacionais, né? Temos quais são as operações? Em relação ao create, temos o insert. Em relação ao read, temos o select. Em relação ao update, temos o próprio update, né? Temos aqui o update. Em relação ao delete, também a mesma coisa, temos o próprio delete, certo? Ou seja, se fizermos essas 4 operações básicas, já vamos ter um grande caminho para a conclusão do nosso sistema. É claro que existem algumas regras de negócio que envolvem essas operações, mas não são tão triviais assim, né? Não é só chegar e fazer individualmente essas operações. A gente tem que combinar tais operações de alguma forma para conseguir resolver essa regra de negócio. Mas tudo isso a gente vai ver com calma. Vocês têm outras disciplinas no curso que vão falar também disso. E o máximo que eu puder mostrar aqui para vocês nessa disciplina de Web 2 eu vou tentar mostrar. Certo? Pois bem, então quer dizer que quando vocês ouvirem falar em CRUD, agora vocês já sabem o que é, né? E o que a gente vai fazer na aula de hoje? Vocês já viram aqui o banco de dados, né? Temos o login, o usuário vai fazer a conexão com o sistema que a gente vai desenvolver hoje, e o sistema vai trazer informações sobre ordem de serviço, cliente, a ocorrência de algum problema no serviço prestado por essa ordem aqui, né? Alguns detalhes adicionais é que a participação da ordem de serviço no relacionamento com o cliente é uma participação total. E isso quer dizer o quê? Isso se traduz que existe obrigatoriedade de você cadastrar um cliente antes de cadastrar uma ordem de serviço. Ou melhor, para você cadastrar uma ordem de serviço, você tem que associá-la a um cliente, certo? Outra coisa também é a ocorrência. A tabela ocorrência que vemos aqui, ela é uma entidade fraca de ordem de serviço, né? Se fosse lá no modelo conceitual, no modelo de entidade de relacionamentos. Depois que a gente mapeou, então ele recebe o código da ordem de serviço aqui, né, como chave primária e chave estrangeira, além da sua própria chave parcial, que após o mapeamento ela vira a sua chave primária. Chave primária é essa que é combinada com a chave ordem de serviço que veio lá da entidade ordem de serviço no modelo de entidade de relacionamento, certo? Não tem nenhuma dificuldade, então vamos partir já para a ação. O que a gente vai fazer hoje? Temos aqui, ó, eu já criei para vocês
essa tela inicial, né, que é o index.php. O que é o index.php? O index.php nada mais é do que a página de login, né? A gente vai fazer o login lá no sistema. O que tem lá nessa página de login? Temos lá campos para a gente digitar o nome do usuário, campos para a gente digitar a senha, né, o botão de conectar e outros itens lá, esqueceu a senha, cadastro, isso e tudo mais. Hoje nós vamos focar exclusivamente nos campos usuário, senha e no botão de conectar, né? Se vocês perceberem, o usuário vai digitar o nome, né, do usuário, a senha dele, vai clicar em conectar. Quando ele clicar em conectar, o action do formulário vai ser ativado. Então vai ser lançado, ele vai ser redirecionado para essa página aqui, ó, action/login.php, certo? Em login.php é que as coisas vão acontecer. Vamos dar uma olhada lá no nosso desenho. Aqui, ó. O cara fez as coisas aqui no index.php, clicou no botão conectar e ele é direcionado para login.php. Login.php que vai verificar se o cara conseguiu conectar ao sistema, né? Então ele vai ser redirecionado para essa tela principal. Se ele não conseguiu se conectar ao sistema, ele vai ser redirecionado para index.php. Certinho? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou abrir aqui a pasta ordem de serviço. A gente já tem lá o index.php, né? E essas outras imagens e o script do SQL. O banco já foi executado, já está lá, já foi lançado no Postgre. Só que tem um detalhe. Se vocês observarem bem, dentro de index, o action do form está indo para uma pasta chamada action/login.php. O que isso quer dizer? Que ele está procurando o arquivo login.php dentro da pasta action. Só que aqui nós não temos a pasta action. Então vamos criá-la. Novo action. Bom, aqui dentro vamos armazenar todas as ações do nosso sistema, né? Por exemplo, inserir um cliente, inserir uma ordem de serviço, inserir uma ocorrência, atualizar, remover e tudo mais. Nessa pasta aqui que serão colocados os scripts dessas ações. Observem, não é o formulário em si. O formulário será colocado em outra pasta que eu vou fazer aqui dentro, que é a pasta de páginas, né? Mas aqui dentro vai ficar o script da ação, que é basicamente o que acessa o banco de dados, tenta executar o que a pessoa quer e depois retorna, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo arquivo, vou escolher linguagem.php, né? Linguagem PHP, eu estou utilizando Notepad++, eu já vou abrir aqui, ó, PHP e vou fechar. Já vou salvar esse arquivo meu, salvar como, aí já vou procurar aqui, ó, action, não era login.php? Então vou colocar login.php, certo? O que eu estou fazendo é esse arquivo aqui, ó, esse login.php. Bom, gente, então vamos pensar aqui uma lógica, um algoritmo para esse arquivo login.php, né? Eu já separei aqui para vocês mais ou menos qual é a ideia de como se faz essa tela de login. A primeira coisa vamos para o passo 1, né? Iniciar a sessão. Quando que eu vou iniciar a sessão? Se eu vejo que em algum momento nesse meu script eu vou utilizar a sessão, então a primeira coisa que eu faço, observem bem, a primeira coisa que eu faço é iniciar a sessão, certo?
Se por algum motivo eu não vou utilizar a sessão, estou querendo fazer outras coisas, nem ler a sessão, nem nada, ok, não precisa iniciar a sessão. Mas se eu vou utilizar a sessão, eu tenho obrigatoriamente que iniciar a minha sessão. Como aqui eu já estou pretendendo, ó, se vocês observarem, ó, no passo aqui, ó, no passo 6, salvar usuário e código na sessão. Como eu sei que já vou salvar na sessão, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é iniciar a sessão, certo? Para iniciar a sessão, vocês devem lembrar das últimas aulas, que a gente faz session start, certo? Depois disso a gente vai conectar ao banco de dados, né? Eu não coloquei aqui porque esse é um passo que a gente já coloca em outras situações, uma situação de inclusão de arquivo. Deixa eu explicar melhor. A conexão com o banco de dados, ela vai ser feita, vai ser aberta e vai ser fechada todas as vezes que eu quiser fazer alguma alteração, alguma requisição, alguma coisa com o banco de dados, né? Então, como isso é um procedimento padrão para diversas telas, para diversos scripts do meu sistema, eu geralmente coloco em um arquivo separado. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, na minha pasta, não no Action, mas na minha pasta principal, crio uma nova pasta aqui chamada Include, e dentro dessa pasta eu crio um novo script chamado Conecta, né? PHP. Eu chego aqui, abro normalmente meu PHP, certo? Aí eu chego aqui e coloco Conecta, recebe PG Connect, abre o parênteses. PG Connect, ela é a função do PostgreSQL no PHP que é utilizada para abrir uma conexão com o banco, certo? Como eu utilizo PostgreSQL, o nome da função é PG Connect. Se eu utilizasse MySQL, seria MySQL Connect. Cada banco tem sua função com o PHP, né? Sua função específica para fazer a conexão e para fazer outras coisas também, certo? Observe bem, olha o que o Notepad++ está mostrando aqui, ó, que o retorno dessa função PG Connect, o que está do lado de cá, é ou um resource, ou um recurso, ou false, certo? E ele tem como entrada um string, que é a string de conexão, e um tipo de conexão que é um valor inteiro, certo? Isso aqui é opcional, tá entre colchetes. Hoje a gente vai focar apenas na string de conexão e no retorno. Observem bem, se a string passada, né, for suficiente para realizar a conexão, se na verdade a conexão realmente acontecer, então o PG Connect vai me retornar um recurso, um resource, e esse resource vai ser trabalhado pelas outras funções que serão utilizadas para manipular os dados. Entretanto, se por alguma coisa, algum motivo, o meu PG Connect não conseguir conectar o banco de dados, seja pela string errada, seja pelo banco de dados offline ou qualquer outro motivo, o PG Connect vai me retornar false, para avisar o quê? Que olha, eu não consegui conectar o banco de dados, certo? Então como é que a gente faz isso aqui, ó? Ele recebe um string de conexão, né? A primeira coisa que eu tenho que passar é o meu host. Host é a máquina que eu estou querendo conectar. Como eu estou querendo conectar ao meu próprio computador, ao meu banco de dados que está rodando aqui mesmo, eu vou utilizar o meu local host, certo? Dou um espaço, observem bem, não é separado por vírgula, é separado por espaço. Aí eu vou passar agora a porta que eu estou querendo me conectar.
porte igual a 5432. Essa porta aqui é a porta padrão do PostgreSQL. Pode ser que na instalação do Postgre vocês instalaram o servidor em uma outra porta, mas como eu instalei na 5432 e essa é a porta padrão, eu vou continuar colocando aqui, né, 5432. Beleza. Depois disso, a gente vai pegar algumas informações sobre o banco de dados. A primeira coisa é DBName, ou seja, em qual base de dados eu quero me conectar. Vou abrir aqui o Postgre rapidinho para vocês, o pgadmin na verdade. Observe, eu posso ter várias bases de dados, né? Eu tenho aqui biblioteca, eu tenho aqui ordem de serviço, e lá embaixo tem outras. Nesse caso, eu quero me conectar na base de dados ordem_servico, né, que é a base que eu criei para a aula de hoje, a aula de para fazer o sistema de ordem de serviço, certo? Então eu vou colocar o que? Ordem_servico. Se eu quisesse me conectar em biblioteca, eu colocaria biblioteca, mas não é o caso. Então venho e coloco ordem_servico. Usuário, né? Quem é o usuário? Eu vou utilizar o usuário Postgres, porque eu não criei outras regras de usuário ainda, certo? E minha senha, password, é a senha que eu utilizei lá para esse usuário Postgres. Então eu vou dizer que minha senha aqui é 1, certo? Pronto, fechei, ponto e vírgula. Agora eu vou testar se realmente eu consegui conectar. Vocês lembram que o PG Connect ele retorna ou um recurso, um resource, ou false, né? Se não conectar, ele retorna false. Então eu vou testar o seguinte, ó. Se não, ou melhor, se conecta for igual a false, eu vou fazer o seguinte, ó. Die erro ao conectar o banco com o banco de dados, certo? Certinho. Então, se eu não conseguir conectar, ele vai dar esse erro. O que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui, ó. Eu vou botar um número qualquer na minha senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou inventar aqui, ó. XA, não sei o que, não sei o que. Certo? Porque eu sei que o conecta vai retornar false. Então ele vai dar o erro. Mas eu tenho outra forma de fazer isso aqui, né? Quem já está com mais habilidade com programação sabe que eu posso colocar assim, ó. Se não conecta, ou seja, se não conectar, né? Se o retorno da variável conecta, dessa variável aqui, ó, se o valor dela for false, é porque o pgconnect retornou false, né? Se eu negar o false, ele vai dar o quê? Vai dar true. Então, se true, ele vai entrar no if e vai fazer o quê? Erro ao conectar com o banco de dados. Certinho? Vamos tentar. Primeira coisa, eu tenho que salvar aqui, ó. Vou chegar lá no include, na pasta include, e vou chamar esse arquivo de conecta.php. Salvei, ele já está como conecta.php. Viram lá que ele está com um código com uma senha aleatória, né? Então ele não deve se conectar. Aí o que eu faço? Eu vou chegar agora aqui na tela de login e vou colocar o seguinte, ó. Include once, inclua uma vez o que? Observem, eu estou dentro de login, né? Login.php. Login.php está dentro de action. Então, para eu acessar a minha pasta include, que é o que tem o conecta, o que eu tenho que fazer? Estou em action, né? Eu vou ter que subir o nível. Aqui, ó, vou subir o nível. E depois vou procurar a pasta include. E lá dentro eu vou acessar o conecta.php. Então aqui eu tenho que, primeiro, subir um nível.
depois vou acessar a pasta include, e dentro da pasta include eu vou adicionar o arquivo conecta.php, certo? Fazendo isso, eu já consigo me conectar com o banco de dados. Nesse caso aqui ele vai dar erro porque eu coloquei uma senha loucona lá, ó, né? Para justamente dar o erro, para vocês verem. Então vamos ver agora aqui o que acontece. Deixa eu ver aqui onde é que está. Vou voltar. Aqui, ó, vou colocar qualquer coisa aqui, ó. Nananã, nananã, e vou clicar em conectar. Olha o erro aqui, ó. PG Connect, incapaz de conectar com PostgreSQL Server, fatal, né? Erro fatal. Password Authentication Failed. Ou seja, a autenticação de senha falhou para o usuário Postgres, né? Aí vai dizer aqui o arquivo na linha 2, onde foi que está o erro, e no final, lembra do DAI que a gente deu? Cadê o DAI aqui, ó? Ó, erro ao conectar ao banco de dados. Olha, erro ao conectar com o banco de dados. Certo? Certinho? Então vou salvar aqui, ó, vou mudar para 1 e vou tentar fazer a mesma coisa. Vou digitar qualquer coisa, vou tentar conectar e agora ele conectou. Por que ele conectou? Porque a senha do meu banco de dados é 1. Certo? Então eu consigo dessa maneira, utilizando o usuário e a senha, conectar com o meu banco de dados. Então ele não deu erro, não entrou aqui dentro do if e eu consegui conectar ao banco de dados. Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui se a gravação está funcionando tudo bonitinho, tá tudo legal, show de bola. Beleza, então vamos voltar lá para o nosso login.php, né? Então, iniciei a sessão, conectei com o banco de dados, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou verificar, observe, ó, passo 2, usuário e senha foram recebidos via post, eu vou verificar se o usuário e a senha, ou seja, os valores que o cara digitou nos campos, nesse campo e nesse campo, de usuário e senha, foi recebido pelo arquivo login.php, meu script, via post. Obviamente, como é senha, eu não vou passar via get, né? Eu vou passar via post. Porque se eu passar via get, ele vem aparecendo aqui, ó, na URL do navegador. Eu não quero isso, óbvio, né? Então, eu vou digitar qualquer valor aqui, ó, e esses valores eles são mandados, quando eu clico em conectar, via post para o arquivo login.php. Aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui e testo se i7 post, porque eu estou recebendo via post, né? Se i7 post usuário, ou seja, se existir uma variável usuário, né, enviada via post e i7 também via post, uma variável chamada senha enviada, ou seja, se essas duas variáveis tiverem sido enviadas via post, o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa. Vamos ver que coisa é? Vamos lá. Ó. Se sim, eu vou para o passo 3, né? Vou para o passo 3. Agora aqui, ó, a gente vai testar o não, né? Que no caso seria o else, isso aqui, ó. Se não, eu vou dar um erro. Vou dizer o quê? Erro, dados não informados. Então eu vou para cá, já venho para o else. E escrevo aqui, ó. Else. Vou dar um die para matar o script e vou dizer dados não informados. Certo? Ok. Vamos voltar para o nosso algoritmo.
Agora, passo 3. Se sim, eu vou passo 3, né? Então, no passo 3, eu vou fazer o quê? Guardar usuário e senha em variáveis. Então, como eu estou aqui, ó, se o sim é essa parte aqui de dentro, então aqui dentro eu vou guardar, né, o usuário, essa variável aqui, ó, e essa daqui em outras variáveis. Porque ficar trabalhando com cifrão, underline, post, não sei o que, é um pouco chato. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, ó, o usuário recebe post usuário. Estou dizendo que uma variável chamada usuário vai receber o que foi enviado via post, né? A variável usuário enviada via post. E eu vou dizer que senha vai receber a variável senha que foi enviada via post. Certo? Beleza. Vamos para cá. Guardar usuário e senha em variável. Já fiz. Agora vem para o passo 4. Olha o que o passo 4 diz. Consultar banco de dados se existe usuário e senha. Ou seja, eu vou no banco de dados para verificar se existe um usuário e uma senha cadastrados, né? Cadastrados para aquela pessoa. Que o cara aqui, ó, o cara vai chegar aqui, ó, e vai digitar, né, o usuário e a senha. Só que se eu digitar lá qualquer nome, o sistema não pode dar OK e dizer, ah, beleza, você está conectado. Não, eu tenho que verificar primeiro se ele está cadastrado no meu sistema. Aí sim eu vou dar acesso para ele, certo? E como é que a gente faz isso? A gente vai chegar aqui, ó, no login.php e vai fazer uma coisa desse tipo aqui, ó. Primeira coisa, eu vou criar uma variável chamada prep para receber o retorno de uma função chamada pgprepare. O que a pgprepare faz? Quando eu não sei alguma função, o que uma função faz, eu venho aqui na internet, ó, tem calma, PHP, né? Aí eu gosto desse site aqui, ó, php.net. Aí eu coloco aqui, ó, pgprepare. Aqui, ó, já tem dizendo na descrição dele. Submete uma requisição para criar um preparate statement, né? Com os parâmetros dados e aguarda pelo seu preenchimento, né? Ou seja, eu crio uma espécie de consulta preparada, né? E eu aguardo que em algum momento essa consulta já venha a ser executada. Então, o preparate statement nada mais é do que vamos dizer assim, como eu posso dizer, um molde, né, do que vai ser executado. Agora, no momento que eu preencho esses valores, né, aí sim essa consulta vai ser executada. Vou dar um outro exemplo aqui melhor. Vou fazer uma analogia com orientação a objeto. Vocês lembram, né, que uma classe é o quê? É o desenho, né, vamos dizer assim, é o modelo de um objeto, né? Só que assim, a classe ela não é um objeto, né? O objeto ele é o quê? É uma instância de uma classe. Quando eu pego uma classe, que é como se fosse assim deixa eu pensar aqui, aquele desenho de uma casa, né? A classe é como se fosse o desenho de uma casa. No momento que eu pego aquilo e transformo em uma casa, eu estou instanciando aquele desenho. Então, uma analogia assim grosseira, bem grosseira, que eu sei que não tem muito a ver assim, mas vamos pensar dessa forma para tentar entender. Então, o pgprepare, na verdade, é só o desenho de uma consulta. Quando eu passo valores para essa consulta, né, e executo, eu estou instanciando essa consulta, né, como se fosse, eu estou executando aquela consulta, certo? Então, eu venho aqui, ó, pgprepare. Eu cliquei em pgprepare, aí ele já vai me dizer, ó, vai me dizer versão, tá em inglês, mas é a vida, né? A vida é assim mesmo, tem que ser em inglês. Aí ele me diz aqui, ó, a entrada. A entrada é o que? Um recurso que é a conexão
Lembra que a gente criou aqui em conecta essa variável aqui que recebe pgconnect? Ela está recebendo um recurso. Essa variável aqui, ó, que vai ser utilizada lá na frente, lá no pgprepare, certo? Que é isso aqui, ó. Ela recebe uma string, que é o nome desse desenho, né? Desse desenho de consulta, e uma string query, que é a própria consulta, certo? E o retorno é o que? Ela retorna um recurso, no caso de sucesso, ou falso, em caso de falha. Então, vamos pensar aqui, né? O que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer o quê? PG prepare, abre o parênteses, ele já vai me dizer, ó, uma conexão, quero uma conexão. Você lembra que o nome da variável aqui é conecta, né? Conecta. Então, eu chego aqui, ó, conecta, conecta. Eu vou dar um nome para essa consulta. Essa consulta não é para fazer login do usuário, vou chamar ela então de login usuário, certo? E o que essa consulta vai fazer? Observem, select estrela, todos os campos, from login, que é o nome lá da minha tabela, where usuário igual a 1, em senha igual a 2. Fecho aqui, ponto e vírgula. Aí você deve estar se perguntando aí, e de onde que veio esse 1 e 2? Quer dizer o seguinte, ó, o primeiro parâmetro, na hora da execução desta consulta, lembre-se que aqui é uma preparação. Na hora da execução dessa consulta, o primeiro parâmetro vai se referir ao usuário, vai ser colocado aqui. E o segundo parâmetro vai ser colocado aqui. Certo? Então, basicamente, a preparação da consulta é isso. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Já que a gente preparou a consulta, a gente vai testar, ó. Se não prep, ou seja, se a preparação funcionou, não é isso mesmo? Se a preparação funcionou, ou melhor, desculpa, prep, não vou nem fazer isso aqui, ó, vou fazer diferente, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que result recebe pg execute. Vocês lembram que PG prepare retorna um prepared statement, né? Ou seja, um desenho de consulta. Vamos dizer assim, vamos começar a traduzir assim, um desenho de consulta, né? Para eu executar aquele desenho de consulta, eu tenho que utilizar uma outra função. E essa outra função é a pg execute. Vamos lá no php.net para a gente ver o que o pg execute diz. Olha aqui, já está vem dizendo, ó. Envia uma requisição para executar um prepared statement, ou seja, um desenho de consulta com os parâmetros dados, né, e aguarda pelo resultado. Então, a entrada do pg execute é uma conexão, a string que vai ser executada, observem, a string de desenho, de preparação que vai ser executada. Vou botar isso aqui mais fácil para vocês. Vocês lembram que aqui a gente chamou essa preparação aqui, ó, o PG prepare de login usuário? Então, se eu quiser executar esse PG prepare aqui, eu vou ter que chamar por login usuário. Então, PG execute, eu vou passar a minha conexão, que é o próprio conecta, que eu já tenho lá em cima. Eu vou dizer que eu vou executar o login usuário, certo? E o outro parâmetro aqui é um array, que são os parâmetros, tá vendo aqui, ó? Lembra que aqui tinha esse 1 e esse 2, dizendo que o primeiro parâmetro ia ser colocado aqui, o segundo parâmetro ia ser colocado aqui? Então aqui eu vou criar um array e vou dizer que o primeiro parâmetro, o primeiro valor desse array vai ser o primeiro parâmetro lá. Quem é? O usuário. E de onde que eu quero pegar esse valor? Não é dessa variável aqui, usuário? Então eu chego aqui e coloco
usuário. Ah, e esse segundo aqui, eu quero pegar de onde? Não é da senha? Não é dessa variável aqui, ó, senha? Aí eu chego aqui e coloco senha. Certo? Então eu estou executando, né, essa consulta desenhada daqui de cima. Eu executo com o PG execute. Certinho? Pois bem, vamos dar uma olhada aqui, ó. A entrada a gente já viu, agora o retorno, olha. Retorna um recurso, né? No caso de sucesso, ou false em caso de falha. Então, se ocorreu tudo bem, né? Se não deu erro, eu vou fazer agora a próxima parte. Mas antes eu quero mostrar uma coisa para vocês, ó. Eu tenho que verificar se minha preparação funcionou. Eu posso fazer o seguinte, ó, se não prep, ou seja, se deu erro no meu prepared statement, eu vou chegar aqui e vou dizer o seguinte, ó, die consulta inválida, certo? A mesma coisa eu posso fazer com o meu resultado aqui, ó. Eu venho aqui e testo, ó, se não resulte, ou seja, se não teve resultado, se deu erro nessa execução aqui, ó, do PG execute, o que eu faço? Eu vou dizer die, né? Consulta, ou melhor, não foi possível executar a consulta, certo? Não foi possível executar a consulta. Beleza? Bom, como eu sei que isso aqui, essa consulta aqui de cima, ela vai funcionar, e eu sei que o de baixo também provavelmente vai funcionar, eu vou tirar isso aqui por questões didáticas, apenas por questões didáticas. Mas é interessante que vocês testem absolutamente tudo, certo? Aqui, ó, consulta BD, né? Aí eu vou testar o que, ó? Passo 4, retorna valores. Se ele retorna valores, eu vou para o passo 6, né? Se ele não retornar valores, eu vou para o erro. Então, vamos lá. Cadê o login? Aqui, ó. Se ele não retornar valores, que é esse caso aqui, ó, né? Eu já estou dando erro. E da preparação a mesma coisa. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui só para vocês. Não, vou tirar. É melhor. Certo? Então temos isso aqui, ó. Tenho a minha preparação e eu tenho aqui o meu resultado. Certo? Testo se o resultado retornou valores. Se retornou valores, beleza, eu vou executar aqui embaixo, que no caso lá no algoritmo era o passo 6. Aqui, ó, era o passo 6, né? Que é isso aqui. Se não, ele vai dar o erro, que é essa parte aqui de dentro. Bom, então o que é o passo 6 lá do nosso algoritmo? Salvar usuário e código na sessão. Ah, então tem que salvar o usuário e o código na sessão. Para fazer isso aqui, ó, eu tenho que verificar os dados que foram recebidos aqui dentro desse result, né? Que quando eu fiz essa consulta, quando eu executei essa consulta aqui, ó, ele me retornou dados que é o que? O resultado desse select aqui que a gente fez, certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, se, né? Primeira coisa, se PG num rows, ou seja, se o número de linhas de result, ele retornou uma consulta, então ele retornou vários dados. Aí eu vou testar se o número de linhas é diferente de 1. Por quê?
Se o número de linhas for diferente de 1, ou essa consulta não retornou nenhum dado, ou retornou vários dados, mais do que um, né? Só que assim, se o usuário e a senha do meu sistema, o que o cara colocou, estiverem certos, só vai ser possível retornar uma linha, que é a linha correspondente àquele usuário e àquela senha. Eu vou aqui no banco de dados fazer uma consulta para vocês. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Nem sei onde está mais o banco aqui. Beleza, né? Eu estou aqui no meu banco de dados, de ordem de serviço. Vou vir aqui em tabela. Eu vou executar a seguinte consulta, ó. Select, estrela, a mesma consulta que está lá. From, login, query, usuário igual a, sei lá, alguma coisa, e senha igual a qualquer outra coisa, certo? Essa consulta aqui não vai me retornar nenhum valor. Estão vendo aqui? Não retornou nada. Por quê? Aqui, ó, 0 linhas afetadas. Por quê? Porque esse usuário e essa senha, a combinação desses dois aqui, não existe na minha tabela login. Se eu chegar aqui na minha tabela login, ó, e der uma observada aqui nela, olha aqui, ó, só tem um usuário, que é Alan, e uma senha, certo? Que é até uma criptografia de alguma coisa, que eu nem me lembro, mas eu acho que é 1, 2, 3. Então, ou ele vai retornar uma linha, ou ele não vai retornar nenhuma linha. Nunca que ele vai retornar mais do que uma linha, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou chegar, ó, e vou testar, né? Se IPG não rolls, ou seja, se o resultado, se esse result aqui tiver linhas diferentes do que 1, é porque deu 0. Aí eu já coloco aqui, ó, DAI, usuário ou senha inválidos. Não tentem fazer assim, usuário inválido. Aí o cara errou a senha. Aí você, ó, senha inválida. Não. Você empurra o erro para ele falando usuário ou senha inválidos. Porque vai que ele acerta o usuário, aí ele fica só tentando a senha, né? Ou vai que ele acerta a senha, aí ele fica só tentando o nome de usuário. Então você empurra o erro todo. Usuário ou senha inválidos. Certo? Ok. Só que tem um detalhe, eu lembrei bem. Aqui no login, ó, o que eu estou salvando em login aqui, ó, deixa eu ver os dados mais uma vez, não é a senha em si, né? É a senha criptografada utilizando MD5, que é uma função de hash. Essa função pega uma string qualquer e transforma em uma outra coisa que não vem ao caso, né? A questão toda aqui é a seguinte: o que eu tenho que fazer não é verificar se o que o cara digitou, se a senha do que o cara digitou está no banco. O que eu tenho que verificar é se a criptografia do que o cara digitou está no banco, certo? Porque se a criptografia do que o cara digitou estiver no banco, é porque ele acertou a senha. Por que isso? Por que a gente não coloca a senha direto lá no banco? Porque imagina que alguém consiga de alguma forma ter acesso ao banco de dados. Se essa pessoa tiver acesso ao banco de dados, ela pode ver a senha de todos os usuários. E se ela ver a senha de todos os usuários, ela pode testar se aquela senha que o usuário colocou para esse sistema não é a mesma senha que ele colocou para o e-mail, que ele colocou para o banco, que ele colocou para outras coisas. Então, a gente nunca salva a senha do usuário, a gente salva uma criptografia dessa senha, porque aí o cara não vai conseguir pegar os dados de volta, certo? Então, o que eu faço aqui, ó? Vou mudar aqui o meu preparei statement. Eu não vou testar mais se o usuário é igual a 1 e senha é igual a 2. Eu vou testar se o MD5 da minha senha é igual a 2. Ou seja, se a minha senha criptografada é igual a 2. Testo o usuário e verifico se a criptografia da senha é igual ao que o cara digitou.
certo? Beleza, então, se PG no row for diferente de 1, então é erro. Se não, é porque está ocorrendo tudo bem. Aí eu vou pegar os dados e vou salvar na minha seção. Só que para fazer isso, eu vou criar aqui, ó, eu vou criar uma variável chamada dados, que vai receber pg fetch array de um recurso. Tá vendo aqui que ele pede um recurso como entrada? E esse recurso nada mais é do que o result que eu consegui com o pg execute. Aí eu venho aqui e coloco result. Bom, e o que o pg fetch array faz? Vamos ver? Chego aqui, ó, pg fetch array. Tem outros aí, se vocês quiserem pesquisar, depois vocês pesquisem, certo? Vamos lá. PG fetch array, fetch a row as um array. Ele pega uma linha do banco, do retorno, como um array. Observe, vamos voltar aqui para o banco. Cadê o banco aqui? Quando eu faço isso aqui, ó, usuário igual a LAN e senha igual a md5 de 123, que eu acho que essa é a minha senha mesmo. Olha lá, ó, ele vai retornar uma linha, tá vendo aqui? Ele achou. Tá vendo essa linha aqui, ó? Se você observar, ela tem 1, 2, 3 colunas, né? É uma linha e 3 colunas. Uma linha e 3 colunas nada mais é do que um array. É uma coisa assim, ó. Eu vou ter aqui, ó, Alan, que é um string, né? Vou colocar entre aspas. Opa. E o meu MD5 lá, 202, CB, enfim, o resto lá do meu MD5. Isso aqui não é um array? Se eu observo uma linha só, eu estou pegando um array. Então, a PG fetch array é o seguinte, ele pega essa primeira linha e joga para dentro de um array. Se eu quiser pegar a segunda linha, eu vou ter que usar o PG fetch array de novo. Aí, automaticamente, o cursor, né, vamos pensar que é uma setinha que está apontando aqui para essa primeira linha, vai deixar de apontar para ela e vai apontar para a próxima. Sempre assim. Até chegar em um momento que aponta para nenhuma linha. Ou seja, acabou todas as linhas, né? Então, quando ele não apontar para nenhuma linha, ele vai retornar falso. Certo? Isso vai ser útil, bem mais útil lá na frente. Mas, por enquanto, vamos ficar só com essa explicação. Então, observe. Dados recebe pg fetch array result. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou abrir minha seção. Vou dizer que a variável código da minha seção que eu acabei de criar vai receber dados. Olha, eu posso botar o que? Dados usuário. Por quê? O PG fetch array traz também o título da minha coluna, né? Se essa coluna aqui é usuário, ele vai trazer usuário. Mas na verdade é código, né? Não é nem usuário. Então, código. Certo? E session usuário, agora sim, recebe dados usuário. Então eu peguei o código e o usuário. Ah, porque você não pegou a senha? Porque não tem sentido, né? Guardar a senha. Para que eu vou deixar a senha na seção do cara? Isso aí só pode trazer dor de cabeça para mim. Pego só o usuário e o código. Porque o código lá na frente eu posso utilizar para identificar o usuário que está logado. Certo? Beleza, se aconteceu tudo isso aqui, ó. Se entrou no else, ele entrou por aqui, né? Não vai cair nesse outro else aqui, porque se ele já entrou nesse if, ele não vai cair nesse else, né? Então aqui, depois de tudo, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, dou um disconnect no banco, dou um include once, include once
ponto barra include barra desconecta.php. Aí você já deve estar pensando, de onde você tirou esse desconecta, que você só fez o conecta? E esse desconecta saiu de onde? Tenha calma, vamos lá, né? E depois eu chego aqui, ó, e vou dar um header location, dois pontos, eu vou voltar para ponto barra pages, que é páginas, barra, vou criar tudo isso ainda, mas só estou preparando, chamar de principal.php, certo? Mas vamos lá, vamos por partes. Realmente eu não criei o arquivo, o desconecta.php. Eu não tenho aqui o pgconnect. Então, para desconectar do banco, eu vou criar um outro arquivo chamado desconecta, que é php. Vou chegar aqui, ó, linguagem, php, eu venho pg close. Quando eu faço pg close, ele automaticamente desconecta a seção que está ativa. Se eu abrir parênteses aqui, ó, ele pode dizer recurso, ele recebe como entrada, né? Recurso de conexão, que é aquela conexão, que é o conecta. Eu posso fazer isso aqui ou não posso passar nada. Se eu não passar nada, ele vai ver qual é a conexão que está ativa e vai desconectar. Mas eu vou deixar assim, certo? Vou pegar esse arquivo aqui, ó, eu vou salvar aqui dentro, nessa mesma pasta, include como desconecta.php. Pronto, agora a gente já tem o desconecta. Aí vocês devem estar pensando também, mas você está fazendo aqui um redirecionamento para pages.php pages principal.php. Não existe nem a pasta chamada pages, nem principal.php. Realmente não existe. Mas vamos criar, né? Primeira coisa, eu vou vir aqui, ó, novo, linguagem PHP. Eu vou criar um arquivo aqui, ó, só para a gente brincar um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte: echo tela principal. Pronto. Essa aqui é minha tela principal. Vou salvar como. Agora que tá, não existe o arquivo pages.php, né? Quer dizer, perdão, não existe a pasta pages aqui. Então eu vou fazer o que? Chegar aqui, eu vou colocar pages, né? E aqui dentro eu vou chamar como, vou salvar como principal.php. Pronto, já tenho agora o principal.php. Já tenho tudo, na verdade, né? O que eu vou fazer? Agora eu vou testar para ver se o meu sistema está cadastrado, certo? Se vocês lembrarem, eu tenho aqui, ó, um usuário já cadastrado chamado Alan e a senha, a criptografia de 123, aqui, ó, criptografia de 123, certo? Então vamos testar. Primeira coisa, eu vou testar uma coisa errada. Vou atualizar aqui, vou colocar qualquer coisa, conectar. Usuário ou senha inválidos, certo? E agora eu vou testar, deixa eu ver, Alan, e a minha senha eu vou botar 9876554, várias coisas. Conectar. O usuário está certo, mas a senha está errada. Conectar. Usuário sem inválidos. Agora eu coloco Alan e aqui eu coloco 1, 2, 3. Conectar. Aí ele conectou e já me redirecionou para a tela principal. Certo? Outro detalhe. Alan, né? Vou errar. 4, 5, 6, não. Conectar. Usuário sem inválidos. Só que aqui no desenho, cadê o desenho? Aqui, ó. A gente estava fazendo o quê? Se ele não conseguir conectar, ele redirecionava para index.php, né? Só que eu achei melhor não colocar isso por enquanto. Por quê? Porque senão eu não vou dar nenhuma mensagem para o usuário dizendo que ele errou, né? Usuário ou sem inválidos.
porque não ia dar nem tempo. Automaticamente ele já ia redirecionar para index.php. Então eu vou deixar lá, senão ele vai continuar aqui dando a mensagem, né? E depois a gente melhora isso no decorrer do sistema, certo? Bom, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Não me lembro se tem outra coisa assim sobre o login, essa tela de login. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima aula. É isso aí, estudem.